Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 6, vamos ler até o verso 11. Nesse momento nós vamos pensar um pouco sobre a garantia da salvação. Quero fazer uma pergunta para todos, você que está em casa também. Você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza da sua salvação? Para você que diz ter a certeza da sua salvação, o que é que garante isso? Esta certeza, você sabe? É o que nós vamos procurar aprender ou tão somente relembrar nesta noite. Romanos 5, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações e que nos permita, que nos dê condições de entendê-la e certamente praticá-la depois de ouvi-la. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Continue a falar aos nossos corações, assim como o Senhor já tem feito até aqui, agora através da Tua Palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Certeza. Algo que todos nós gostaríamos de ter sobre as nossas vidas, gostaríamos de ter sobre o nosso futuro, certeza. Mas irmãos, em muitos casos, o que nós temos na verdade, são muitas dúvidas, temos dúvidas sobre tudo que nos rodeia. Eu tenho certeza que você também passa por isso. Isso por quê? Porque a vida não está nas mãos do ser humano, a sua vida não está nas suas mãos. Assim como nós já aprendemos alguns domingos atrás, Deus, Ele é um Deus que governa todos os seres humanos, não tão somente os crentes. Mas se você que não é cristão ainda, saiba que Deus também exerce poder e autoridade sobre a sua vida. Então, por esse motivo, porque a vida não está nas nossas mãos, é que nós temos dúvidas sobre muitas coisas, irmãos. E essa falta de controle da nossa própria vida, isso a nós é muito assustador, porque nós gostaríamos de ter esse controle para ter a certeza de que as coisas iriam acontecer de forma boa e também de forma saudável a cada um de nós. Eu tenho certeza que se você tivesse a certeza, se você tivesse o controle da sua vida, todas as coisas que você faria, certamente seriam coisas que iriam ser boas a você. Você nunca traria a você mesmo algo que seria ruim. Mas irmãos, por que a falta de controle da nossa própria vida nos assusta tanto? Exatamente pelo contrário. Em vez de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas serem coisas boas, as coisas ruins também acontecem, as coisas más também acontecem dia após dia com cada um de nós. Irmãos, muitas coisas dão errado e outras vão até de mal a pior. Além de uma coisa dar errado, essa coisa que deu errado, ela se multiplica. E muitas vezes nós nos vemos assim, sem saída. O desespero toma conta do nosso coração, da nossa alma, toma conta do nosso ser. Isso acontece exatamente porque não temos o controle da nossa própria vida. Se o ser humano, de forma geral, entendesse isso, que ele não tem o controle, certamente a sua vida seria muito melhor,
porque você iria colocar a sua vida, confiar a sua vida somente naquele que tem todo o controle, que é o Deus vivo, santo e verdadeiro. Agora, irmãos, quando nós falamos da falta de certezas terrenas, ou seja, quando nós falamos das certezas que temos com as coisas que acontecem com a nossa vida aqui nessa terra, até que isso não tem muito problema, porque quase todas as coisas que dão errado aqui nesta vida, quase todas têm conserto, quase todas podem ser revertidas, nós podemos fazer de novo, isso em quase todas as situações, em quase todos os casos, é possível dar um jeito com aquilo que dá errado com você aqui nesta terra. Por exemplo, com a sua vida acadêmica, se você porventura ainda não terminou o seu colegial, o seu ensino médio, hoje existem muitas provas que você pode fazer e assim ter a conclusão dos seus estudos. Para você que fez uma faculdade e não se deu muito bem naquele curso, você pode começar outra. Na sua vida amorosa acontecem muitos relacionamentos, muitos namoros e até alguns casamentos. Não deu certo, você pode tentar de novo. Você pode procurar em Deus outra pessoa e certamente esse relacionamento pode dar certo. Tem conserto. Também acontece com a sua vida financeira. Esse mês não foi muito bem. Aconteceu com você? Mas o mês que vem pode melhorar. Está desempregado, irmão? Levanta cedo, vai à luta. Certamente você vai conseguir um emprego. Podemos dar um jeito na nossa saúde. Domingo passado eu estava muito ruim, aqui mesmo no culto, passando muito mal. Fomos comer alguma coisa, na volta eu não estava aguentando de tanta dor no corpo. Todas as juntas do meu corpo estavam doendo. Depois de alguns comprimidos e alguns chás, melhorou. Até na nossa saúde, em muitos casos, ou em quase todos eles, é possível dar um jeito. Agora, irmãos, quando nós falamos em certezas eternas, aí sim as coisas são um pouco mais complexas, porque se trata de coisas que você não vê. Certezas eternas se trata de coisas que você não coloca a mão, você não pega, você não pode mensurar. E o que você tem é tão somente a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas de Deus. E quando nós então olhamos para essa vida a qual nós não temos controle, irmãos, a vida humana e também todas as outras vidas, mas de acordo com a palavra de Deus, a nossa vida humana, ela tem um Criador, e ela tem também um sustentador, um mantenedor, e especialmente ela tem um condutor. Ela tem alguém que conduz ela enquanto existência aqui neste mundo. A sua vida tem um condutor, tem um mantenedor, tem um Criador. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos garante o Deus Todo-Poderoso como Criador da vida. E se a Bíblia então garante Deus como Criador da vida, certamente também Ele é o mantenedor e principalmente Ele é o condutor desta vida, para esta terra e também para além dela. É dessa forma que nós cremos. Então, diante de tudo isso, eu quero pensar com os irmãos que aqui estão e com vocês também que estão em casa, sobre a garantia da vida eterna, a garantia da salvação que temos quando nós aceitamos o Filho de Deus como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Como se dá essa garantia da salvação? Essa pergunta nós vamos responder através de que se dá a garantia da salvação. Por que eu devo ter a certeza da minha salvação se eu estou ao lado de Jesus, se eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Por que, irmão? Você que já aceitou a Jesus Cristo deve ter a certeza da sua salvação. Primeiro, porque ela não é efetuada através de homens.
Por isso você deve ter a certeza da sua salvação. O verso 6 e o verso 7 nos mostra tudo isso, porque ela não é efetuada através de homens. Irmãos, em todas as questões da nossa vida, é impossível do homem, por si próprio, reter para si a salvação, de acordo com a palavra de Deus. Isso não é possível. Diz o verso 6 que nós somos fracos demais para isso. Diz o verso 6 que nós não temos poder para tanto. Irmãos, quando nós estudamos esse versículo de número 6, especialmente essa palavra fraco, onde Paulo diz que nós somos, o termo original aqui usado é ser ineficiente. Para muitas coisas nós já sabemos que nós somos ineficientes. Agora, especialmente para alcançarmos a salvação, nós somos com certeza ineficientes, desprovido de competência somos nesse assunto incompetentes. Irmãos, isso em dois sentidos. Primeiro, por causa do nosso pecado, somos ineficientes para alcançar a salvação por causa do pecado que habita entre nós, que habita no nosso ser. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, através de Gênesis capítulo 3, você pode perceber isso. A condição do ser humano é de morto. A condição de toda a humanidade é de morta. Irmãos, quando você analisa um morto, eu tenho certeza que você já viu um morto não tem vontade própria. O morto, ele não exerce poder sobre absolutamente nada. O morto, ele não exerce autoridade sobre nada. Na verdade, o morto, ele não tem sequer consciência. Ele não tem sequer entendimento, discernimento do que seja vida. E principalmente da eterna. E essa, irmãos, é a nossa condição. É exatamente assim que outrora nos encontrávamos impossibilitados, desligados, separados das coisas de Deus, das coisas eternas. Essa era a nossa condição. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter a certeza da nossa salvação, porque o homem como morto, ele não pode fazer isso, ele é fraco, ele não tem poder para isso. Mas também somos ineficientes por causa da incapacidade de amar incondicionalmente. Não tão somente por causa do pecado, mas porque o ser humano não é capaz de amar o outro de forma incondicional. Irmãos, o homem não tem essa capacidade de amar aquele que é objeto do seu amor sem querer nada em troca, sem querer nada que seja favorável a você. Nós não temos capacidade para isso. O que temos, na maioria dos casos, é o discurso de que amamos. Mas, irmãos, amor incondicional não é feito tão somente de discurso, de falácia, de verborragia, não. Amor incondicional, ele se dá na prática, ele se dá nas nossas ações. Se trata de provar que ama. Isso é amor incondicional. E quando, irmãos, nós precisamos ser sinceros com uma coisa. Quando nós olhamos para a nossa vida, para o amor que dizemos designar ao outro, mas quando nós olhamos não para as palavras que falamos, mas para as ações que praticamos em forma de amor, nós temos que concordar que esse amor de forma incondicional, ele está em nós talvez de forma rarefeita, de forma muito rala. Nós não conseguimos, porque nós somos humanos falhos, exercer o amor de forma incondicional, de forma que nós não precisamos reter para nós algo em troca. O ser humano com certeza é incapaz de fazer isso. Existe na teologia algo que se chama a depravação total do ser humano, onde o pecado que o habita impossibilita de muitas coisas, dentre elas, amar incondicionalmente. Irmãos, sabe qual é o problema da falta do amor incondicional no ser humano? É porque diz a palavra que sem ele, nós não somos absolutamente nada. Sem amor dentro de nós, de forma incondicional, nós não somos nada. Veja bem, eu não disse que sem amor nós não temos nada.
A palavra diz que sem amor nós não somos nada. 1 Coríntios capítulo 13, o verso 1 e 2 vai falar isso muito claramente. Sem amor você não é nada. Irmãos, porque nós podemos até não ter amor dentro de nós, mas ter algumas coisas. Você pode não ter amor, mas ter dinheiro, mas vai faltar alguma coisa. Você pode ter, mas não ser feliz. Você pode ter, mas não viver a vida de forma plena, de forma total aqui neste mundo. Você pode ter, mas sempre vai faltar alguma coisa. O que é que vai faltar? O amor. Porque diz a palavra que sem Ele nós não somos nada. Nós devemos, irmãos, ter esse amor incondicional dentro de nós, mas é exatamente pela falta dele que a salvação ela não é efetuada através do ser humano. Quando você olha para o verso 6 e 7, você vê Deus agindo dessa forma, com um amor incondicional. Diz aí que Ele deu seu Filho para morrer pelos ímpios, pelos fracos, pelos pecadores, por aqueles sobre os quais Deus olhava e não via absolutamente nada pelo qual Ele pudesse dar o seu amor. Mas mesmo assim Ele nos amou de forma incondicional, de forma completa. Não tem como, irmãos, algo tão precioso como a salvação em Cristo Jesus, salvação dada pelo nosso Deus, vir de um ser como nós, como seres humanos, porque nós não somos capazes de amar de forma incondicional. Não tem como, não tem como. Por isso você deve ter a certeza da sua salvação, porque ela não é executada, efetuada, concretizada por homens. Nós não podemos fazer isso, não tem como, não temos capacidade para isso. Em segundo lugar, o verso 8 e o verso 9 nos mostra que você pode ter a certeza da sua salvação, porque ela é efetuada por um Deus amoroso. A salvação ela é efetuada por um Deus amoroso. Irmãos, e nós gostamos de ouvir isso, é bom ouvir isso, como nós falamos no domingo passado. Realmente é bom ouvir que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso. E como acabamos de ver acima, a obra da salvação ela não é feita pelo homem, mas também, veja bem, ela não é feita por causa do homem, de forma alguma. Deus não estabeleceu a obra da salvação por causa de mim e nem de você, mas por causa dele mesmo, porque Ele é um Deus amoroso, porque Ele é um Deus misericordioso. Não existe, irmãos, nada em nós que Deus poderia olhar e vendo em nós dispensar o seu amor. Muito pelo contrário, esses textos vai dizer que nós outrora éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos, essa era a nossa condição. O que Deus viu em nós foi exatamente o contrário. Deus viu em nós, seres humanos, pessoas carentes desse amor, necessitadas desse amor. Por isso que Ele nos amou, não por causa de nós, mas, irmãos, por causa daquilo que Ele é: amor, benevolência. Cristo não morreu por alguém que merecia o amor de Deus, muito pelo contrário. Paulo diz que éramos fracos, ímpios, pecadores e também inimigos de Deus, e Deus, por seu infinito amor, decide amar a mim e decide amar a você. Por isso eu e você, nós podemos ter a certeza da nossa salvação, e louvado seja o nosso Deus por isso. O que nós muitas vezes não entendemos, e outros até não aceitam, é que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Essa era a nossa condição. Nós não estávamos sobre a bondade de Deus. O que muitos não entendem e até não aceitam é que éramos alvos da vingança de Deus, não da sua benevolência. Mas Deus, irmãos, por puro amor e graça, decide nos redimir, purificando assim, limpando assim os nossos pecados e também nos livrando de toda a culpa por qualquer pecado. Estudando um pouco John Stott,
ele diz o seguinte acerca da medida do amor. O amor é medido da seguinte forma, segundo John Stott: o preço que custou ao doador dessa dádiva e também o quanto o receptor é merecedor dessa mesma dádiva. Ou seja, John Stott mede o amor de Deus dessa forma: o que custou para Deus, que é o doador desse amor, e o quanto você merece esse amor que Deus doa. E quando nós olhamos para toda essa matemática, nós percebemos que, com certeza, o amor de Deus é único. Com certeza, o amor de Deus, ele é ímpar. Ninguém mais tem condições de amar como o nosso Deus, porque ao entregar o seu Filho para morrer numa cruz por pecadores, Ele deu tudo, e mais, Ele deu a si mesmo, porque Ele era o Deus encarnado morrendo por você. Esse é o Deus amoroso. Por isso, irmãos, que eu e você, nós podemos ter a garantia da nossa salvação. Qual a garantia que tenho da minha salvação? Ela vem de um Deus amoroso, que prova esse amor para com os pecadores, que materializa esse amor. Por isso você deve ter a certeza da sua salvação. E por fim, por que eu devo ter a certeza da minha salvação? Porque ela é uma promessa com um histórico. A promessa da salvação não é tão somente uma promessa, ela é uma promessa, mas vem acompanhado de um histórico, e eu explico isso para você. Se você for olhar para a sua vida, você vai perceber que você faz muitas promessas a muitas pessoas. Você faz isso, eu faço isso, e nós prometemos coisas. Agora, diante de algumas coisas que nós prometemos para outras pessoas, nós podemos dar alguma garantia de que vamos cumprir essa promessa. Outras coisas não. Agora, nós também fazemos promessas para o nosso Deus. Nós também fazemos compromisso diante de Deus. Agora, irmãos, você precisa concordar comigo que você não pode dar a Deus garantia nenhuma de que você vai cumprir essa promessa, esse compromisso que você fez com o seu Deus, porque você vai estar diante de um Deus que conhece você. Você vai estar diante de um Deus que conhece o seu coração. Ele não tão somente vê aquilo que você faz, aquilo que acontece à sua volta. Diz a palavra que Ele sonda os nossos corações, que Ele vasculha os nossos corações. Diz a palavra que o Senhor, Ele conhece a nossa intenção. Por que é que eu estou prometendo isso? Por que é que eu estou firmando esse compromisso? Não tem como você dar garantias a Deus que você vai cumprir uma promessa feita a Ele. Mesmo assim nós a fazemos. Agora, irmãos, qual é o lindo da palavra de Deus, da promessa de Deus? É que a promessa da salvação que Deus tem para aqueles que aceitam o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, não é somente uma promessa vazia, sem nexo, não. A promessa de Deus da salvação não é palavras jogadas ao vento, não são palavras jogadas em vão de forma alguma, porque ela vem acompanhada de um histórico. A promessa da salvação, ela carrega em si um histórico. Veja bem, esse Deus amoroso que nós acabamos de ver, ao longo da história, Ele tem de muitas formas feito algo para garantir a sua salvação. Veja bem, no Antigo Testamento, o povo de Deus prestava sacrifícios a Deus para reter de Deus o perdão dos pecados e assim se manter em comunhão, se manter ligado com Deus novamente. No Novo Testamento, Deus manda o seu Filho para morrer pelos pecadores, por mim e por você, nos dando assim também a certeza da nossa salvação. Ou seja, irmãos, sempre partiu de Deus a possibilidade e também as condições para a salvação do ser humano. Sempre partiu de Deus. Agora, irmãos, a Bíblia é muito clara com relação a coisas que diz a respeito do próprio Deus. Você conhece muito bem, Deus, Ele é imutável, nele não há sombra de variação, ou seja, em Deus nós não temos dúvidas de absolutamente nada.
Em Deus nós não temos dúvidas de absolutamente nada. Deus não pode mentir. Ele é amor, Ele é justo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Isso é o que a palavra de Deus diz a respeito dele mesmo. Agora, quando nós olhamos para tudo isso, isso já era para nos dar uma garantia da nossa salvação. Quando você lê a respeito do seu Deus na palavra dele, isso já é para te dar uma paz com relação à certeza da sua salvação. Mas o nosso texto, ele vai além disso. Ele diz que Deus, ele provou o seu amor para conosco. Deus, ele materializou esse amor para conosco. Irmãos, diante disso, qual é a garantia que eu tenho que a promessa de Deus se cumprirá para a minha vida? Qual a garantia que eu tenho que Deus, ele concretizará a sua promessa? Exatamente a sua palavra a respeito de si mesmo, tudo isso que nós acabamos de ver, e também aquilo que ele fez por você, que é entregando o seu filho na cruz para morrer no seu lugar. Se enquanto inimigos de Deus, ele mandou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, irmãos, ainda mais agora que nós fomos convertidos a amigos, que nós fomos convertidos a servos dele, a filhos dele. Se quando eu era inimigo de Deus, Deus entregou o filho dele por minha causa, qual a garantia que eu tenho que a promessa dele vai se cumprir e que eu vou ser um salvo quando eu morrer ou quando esse mundo todo acabar? Porque ele já fez isso no passado. Tem uma história de vida provando isso. Tem uma palavra de Deus com relatos bíblicos te dando essa certeza, te dando essa garantia. Por isso, irmãos, que nós devemos ter a garantia da nossa salvação, diante de tudo que Deus é, diante de tudo que Deus já fez, e certamente daquilo que Ele continua fazendo, e diante da sua promessa na palavra dEle, você pode ter a certeza da sua salvação. Se você assim entregou a sua vida a Cristo, se você assim já recebeu Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Amém, irmãos? Você tem a certeza da sua salvação? Você sabe o que é que te garante essa salvação? Eu tenho certeza que você pôde aprender um pouco nessa noite. Eu queria, de forma bem rápida, dar agora algumas aplicações, algo para você praticar depois de ouvir esta mensagem. Primeiro, saia daqui nessa noite com o coração grato pela salvação em Cristo Jesus. Saia daqui dessa noite com o coração gracioso, agradecido a Deus porque Ele te amou, porque Ele entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Irmãos, quantas vezes nós andamos na nossa vida e não pensamos que nós vamos participar de algo muito além desta terra, e nós muitas vezes não agradecemos. Então faça isso, ouvindo a palavra de Deus, sabendo de todos esses saberes, agradeça em forma de oração, agradeça em forma de canção, agradeça em forma de vida praticada, mas agradeça a Deus por você ser um salvo em Cristo Jesus. Outra coisa, não fique insistindo em fazer algo para alcançar a sua salvação, ou tão somente para mostrar a você mesmo que ela já está garantida. Explico isso para você. Infelizmente tem muitos crentes que passam meses sem vir à igreja, passam domingos sem vir à igreja, passam meses ou dias sem falar com Deus, sem ler a palavra de Deus, e depois vêm, depois oram, depois leem a Bíblia, tão somente para mostrar para Deus que é amado, ou tão somente para mostrar para si mesmo que é um servo de Deus. Não faça isso. Você não pode fazer isso, você não tem forças para isso. Não fique insistindo com rituais, com liturgias, para mostrar a si mesmo que você é um salvo. Você não tem capacidade para isso.
Você não precisa mostrar para ninguém que você é um salvo, você não tem capacidade para isso. Diz o texto que, com relação à nossa própria salvação, nós somos fracos, porque nós somos ímpios, pecadores, éramos achados como inimigos do Deus Todo-Poderoso. Por fim, se esforce dia após dia em manter a comunhão com Deus, porque no passado, irmão, você era inimigo dele, mas hoje você é um filho, e graças a Deus por isso. Então exerça a cada dia a comunhão com o seu Deus, através da oração, da leitura da palavra dele, através da participação no culto ao Senhor, seja de forma remota, seja de forma presencial, mas que você possa se manter em comunhão com Deus, porque você é filho. Muitas vezes nós louvamos a Deus de forma tímida, de forma quietinhos. Irmãos, nós somos filhos, nós não somos mais inimigos de Deus, nós não precisamos mais ficar acanhados diante de Deus, nós somos filhos, e Deus nos ama. Por isso que nós devemos ter a certeza da nossa salvação. A partir desta noite, você sabe o que é que se concretiza a sua salvação, por causa do amor de Deus pela sua vida, por causa do amor de Deus pela sua vida. Que Deus assim nos dê essa graça de entender a sua palavra e também de praticá-la, pôr em prática aquilo que nós acabamos de meditar. Se você ainda não tem a certeza da sua salvação, se você ainda se vê como inimigo de Deus, é noite de se tornar filho. Deus está nessa noite mostrando a sua condição, e Ele também está te mostrando aquilo que você pode vir a ser, aceitando o seu Filho como Senhor e Salvador das suas vidas. Você que está aí na sua casa, entende a sua condição, você pode entrar em contato conosco. Logo depois desse culto vai aparecer os nossos contatos. Se você então recebe o Senhor Jesus no seu coração, entre em contato conosco, para que assim nós possamos orar por você, estar te orientando a respeito da vida cristã. Que você possa fazer isso nessa noite, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que ouvimos e meditamos. Se você tem a certeza da sua salvação, você pode pôr isso em prática, você pode agradecer a Deus por isso, você pode louvar o nome do Senhor por isso. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um momento de meditação na sua palavra, ó Deus, de entendimento, de reflexão. Continue, ó Pai, a falar aos nossos corações nessa noite, que ao voltarmos para as nossas casas, que possamos, ó Deus, nos dar conta que fazemos parte de um plano maior, que vamos herdar a vida eterna juntamente com o Senhor, vamos reinar juntamente com o seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, dê condições a cada um dos meus irmãos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão nas suas casas, de terem a cada dia a convicção, a certeza, a garantia da sua salvação, que não venhamos de forma alguma fraquejar na nossa fé, mas aqui, ó Deus, nos momentos de fraquezas, que nós possamos ter a certeza que o Senhor nos amou e continua nos amando. Ó Deus, obrigado por este culto prestado a Ti, e continue a falar a cada coração ainda nesta noite. Louvamos o Teu santo nome e oramos no nome santo de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém